Boa noite, amigos da Rádio My Way. Boa noite, grande nação rubro-negra. Estamos aqui para mais um programa Papo de Rubro-Negro, juntamente com meus amigos Marcela Melo e PC Pereira. Boa noite. Boa noite, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Rubro-Negro. Hoje nós vamos falar muito de Flamengo. Uma pessoa que está com um texto polêmico aí no ar, né? Tá rolando comentário até agora. Eu estava aqui acompanhando. E é um cara que entende muito de Flamengo. É um cara super rubro-negro que eu admiro muito. O Júlio Veloso. Ele é bancário, é o pai da Ana Júlia. E é um integrante da Flá Mochila, que foi criada já há alguns anos. Ele vai contar pra gente. E eu adoro a Flá Mochila, eu acompanho o site deles. Os caras acompanham o Flamengo onde quer que o Flamengo esteja. E o Júlio tem muita coisa boa para debater aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar. Boa noite, PC. Pensei que eu não fosse falar. Boa noite, Marcela. Boa noite, Antônio. Boa noite, Júlio. Espero que vocês gostem do programa de hoje. Júlio, seja bem-vindo. Uma honra ter você aqui. Eu já tinha chamado já há bastante tempo, né? E agora você decidiu dar a honra de estar aqui com a gente. E quero que você fale bastante de Flamengo. Não fica tímido, não, hein? Não, beleza. Boa noite aí, pessoal. Realmente eu sou meio escorregadio aí. É difícil de conseguir me pegar para esse tipo de programa aí. Mas a gente vai bater um papo aí sobre Flamengo. Acredito que vocês vão gostar. E acho que tem muita coisa para falar, né? Apanhando eu já tô, desde ontem. Vamos ver se eu apanho menos agora. Ou mais, né? Eu acho que, para começar, eu queria te perguntar, Júlio, acho que não dá para a gente deixar de falar sobre os dois últimos jogos, né? O que você achou, assim, a que você atribui o Flamengo ter perdido do Bahia nessa diferença, né? O Flamengo perdeu do Bahia daquela maneira e no domingo deu aquele show. Qual é a diferença dos dois times que entraram na quarta e depois no domingo? Eu acredito que tem muito a ver com a estabilidade, com o fato da equipe ainda estar em formação, ser uma equipe limitada, a equipe é fraca, os reforços, fora o Elias, ali não encaixaram ainda direito, o Gabriel é apagão, o Marcelo Moreno joga um jogo, o outro não aparece, e depende também do resto do time e também da vontade do adversário. O Flamengo não jogou, não quis jogar contra o Bahia correu muito. E o Atlético Mineiro fez o contrário. O Atlético Mineiro já deitou o burro na sombra, está pouco preocupado com o Campeonato Brasileiro e correu bem pouco contra o Flamengo. E o Flamengo correu um pouquinho, que é o mínimo que a gente quer, né? O mínimo que a gente quer é que o Flamengo corra. Sempre gostei mais de time que corra do que de time com excesso de qualidade. Você que assiste de perto, né, ao jogo, eu acompanho pela televisão, vou infinitamente menos ao estádio do que você. Eu acho a base, apesar de acreditar em alguns meninos, eu acho que eles são promessas, né, são apostas. Eu acho que eles ainda são muito imaturos tecnicamente. E eu queria a tua opinião um pouco sobre o que você acha desse time que está vindo com esse pessoal da base. E queria que você comentasse em paralelo a isso, o que você acha em relação aos altos salários para jogadores que não rendem em campo? Em relação à base, eu costumo até citar que eu chamo a divisão de base do Flamengo, os atletas da base, de mimados. O cara chega com 17 anos no profissional achando que é o novo Zico. Corre quando quer. Eu costumo até falar que o único jogador que eu tenho o mínimo de esperança é justamente o que eu cito, como exemplo, que é o Adrian. O Adrian, eu tenho ainda alguma fé que ele vai fazer alguma coisa, só que ele joga quando ele quer e corre quando ele bem entende. O restante não dá mesmo, é problema de qualidade. Por mais que tentem levantar a bola, e o Rafinha, por exemplo, é exaltado no off-Rio, qualquer jogador de fora é o novo Negueba, né? O Rafinha é o novo Negueba, todo mundo ama o Rafinha fora do Rio. Mas o Rafinha, para mim, não tem esse futuro que todo mundo imagina que tenha. E os demais também, se a gente for relatar um a um, a gente vai gastar muito tempo, mas nenhum deles vai realmente dar essa alegria que a gente espera por questão de limitação. E alto salário, pelo amor de Deus, né? 500 mil pro Carlos Eduardo, 100 vezes mais do que eu ganho. Nem mau negócio? Falar. Péssimo negócio. Péssimo negócio esperado. Cara, 2 anos, com os 2 joelhos arrebentados, se tinha que dar um tiro certeiro, batalha naval, foi na água. E principalmente no momento que se fala, né, que tem que entrar grana, tem que ter a grana para investir no cara certo, tem que ter o sócio-torcedor apoiando, tinha que aumentar o número de sócio-torcedor para conseguir fazer um time mais forte, e, no entanto, a gente está direcionando a grana num cara que não está dando resultado. Eu até comentei no Twitter esses dias que eu falei assim,
se eu estou patrocinando, né? O sócio torcedor patrocina, deveriam também participar nas contratações, né? Deveriam opinar nas contratações. Porque você está dando a grana, eu quero que tenha um resultado, né? Você como um cara que é sócio torcedor e que está presente no jogo, como que você gostaria que teu dinheiro estivesse sendo investido, né? É muita grana direcionada para o Carlos Eduardo que não está trazendo um resultado para a gente. E a gente está aí nessa corda bamba, cada jogo é uma emoção nova. Né? Muita emoção, né? E fora que o Carlos Eduardo pode ser devolvido. Ainda está dentro do prazo, confere. É isso aí, né? Ainda está dentro do prazo para ser devolvido. Parece que tem uma multa contratual, né? Tem, como o Inter, né? Como tem por Renato Abreu também, ele foi embora. Como tem muitos jogadores, eles foram embora sem se preocupar muito com a multa. Como os 2 técnicos foram embora, tinham multas contratuais. Eu ia falar justamente Exato. isso com você, sobre, já que a gente está falando nesse assunto de grana, sobre essas despesas desnecessárias, essa grana que está sendo essa questão do Renato. Eu acho que na questão do Ibson também teve perda financeira. Como tudo no Flamengo, né? Tudo. Eu queria a tua visão sobre isso, sobre essas despesas, principalmente no momento que fala que dinheiro tem... Ontem nós tivemos ontem a entrevista do Valim falando sobre a questão do sócio-torcedor, da questão do time, de como está o time, e que eles tinham uma expectativa de terem 60 mil sócios e a gente tinha expectativa de que eles usassem melhor a grana, né? Eu acredito que a política de austeridade não tem paralelo ao que a gente vê no dia a dia do Flamengo. Esse jogo, especialmente aí contra a Portuguesa, eu já até escrevi a respeito. Não tem lógica fechar um anel inteiro para evitar um prejuízo num lugar que o Flamengo não precisava jogar. Não achei necessidade realmente de rescindir da forma como foi o contrato com o Renato, por menos que ele vinha jogando. Ele não vinha jogando bem, mas tem coisa muito pior ali que está ganhando, especialmente o próprio Carlos Eduardo, que a gente cansa de falar. As contratações mais caras, as apostas que o Flamengo fez são apostas mesmo. O Paulinho ganha pouco, o Bruninho ganha pouco. Se um der certo, é aquilo ali, vai vender e acabou. Agora, Carlos Eduardo e Marcelo Moreno, para mim, são jogadores caros, que o Flamengo tinha alguma coisa parecida ali dentro e que poderia apostar. E essas despesas que a gente vê aí, lógico que eu não trabalho dentro do Flamengo, não tem nada a ver com o que acontece lá dentro, mas o que a gente vê de fora é que tem muita despesa que poderia ser reduzida ou até eliminada. Né? Até falar aqui para a galera que está assistindo a gente, o Júlio ele tinha até um pouco de resistência de participar do programa, de escrever para o nosso site, porque, como eu sempre falo, sempre que eu tenho a oportunidade de falar da Flamochila, os caras, eles são rubro-negros e eles são aqueles caras que eles estão apoiando incondicionalmente. Eles procuram não se envolver com política do clube, eles procuram estar sempre apoiando o clube de uma maneira muito bacana. Eu percebo que vocês estão se incomodando agora, né? Eu vejo, às vezes, o Sorin manifestando, e você que já fez parte do projeto no Flamengo, até explica para o pessoal o que era o GEASE, como que funcionava o GEASE. Você teve uma aproximação, você escreveu muito no próprio site do Flamengo, hoje ainda é possível, se você procurar na internet Vida de Torcedor, você ainda consegue achar os teus textos, os textos do Sorin, uma coisa de uma qualidade incrível, e em períodos que a gente tinha uma diretoria completamente desacreditada. E hoje esse trabalho não foi aproveitado. Assim, como que era o GEASE? Queria que você me falasse um pouquinho. E por que você acha que não continuou? O GEASE era o grupo especial de alegria e segurança dos estádios, né? Era capitaneado pelo Alexandre Moraes, que era particularmente até um amigo meu. Ele me chamou para participar desse projeto pelo conhecimento que a gente tem de estádio, especialmente porque o GEASE tinha uma atuação limitada ao Maracanã, antes de nós entrarmos, especialmente eu, Sorin e o Marcelo Santos. E meu objetivo sempre foi ajudar o Flamengo, especialmente o torcedor. Porque, para mim, o elo fragilizado do Flamengo sempre foi o torcedor de arquibancada. Sempre foi aquele que, quando aperta, ele é o prejudicado. Eu tenho certeza que, por exemplo, enquanto a gente está pagando R$120 aí por um ingresso, quando o laço apertar lá na frente, se Deus quiser não vai apertar, vai ter uma promoção de R$10 aí, vão ter 100 mil torcedores de sofá lá no Maracanã. O Michel Lopes que participou do site, aqui no chat, e ele até falou que assim, ele gostaria de saber se o clube tem interesse em fazer descontos especiais para a galera da Flamochila. Eu até falava no ano passado que eu achava bacana que o torcedor que é fiel, que já está no estádio, se a gente está profissionalizando, é como uma empresa.
angariar cliente. Opa! Eu faço numa empresa, eu faço uma promoção para angariar um cliente novo e eu não fidelizo quem já está na minha base. Então, com base no que o Michel Elal falou aqui para a gente sobre dar valor para essa galera da Flamochila, eu falei sobre assim, pô, eu poderia ter um plano de fidelidade, alguma coisa de pontos, né? Vocês até riram bastante, falaram, pô, eu vou ficar rico então com a quantidade de pontos que eu vou acumular. Então, assim, você acha que o clube deveria... Você esperava que esse ano essa diretoria fosse ter uma postura diferente? Que vocês seriam vistos, que o torcedor, como o torcedor da Flamochila, seria valorizado? Você acredita que alguma das chapas do ano passado, você acompanhou, mesmo que de longe, né, as eleições, você acreditou que alguém seria capaz de olhar para esse torcedor, para o torcedor fiel ao Flamengo? Michel, né? Foi o Michel Elal. Michel Elal, sinceramente não. Tá? Eu nunca guardei nenhum tipo de esperança de que quem vai a todos os jogos, de quem tem esse tipo de fidelidade vai ter algum tipo de benefício, algum tipo de programa para pontuar e ganhar algum ingresso, alguma coisa assim, não. Eu acho que o Flamengo nunca se preocupou em separar esse tipo de torcedor, em estratificar esse tipo de público. E não seria hoje, até porque dar desconto querendo dinheiro como a nossa nova diretoria está querendo, acho que não tem a ver, não. Eles sabem que eu vou, eles sabem que esse pessoal vai e que é mais tirar da gente mesmo. Infelizmente, não mudaria, acredito que não mudaria com nenhuma das chapas que estava concorrendo, não. A galinha dos ovos de ouro, ela não pode morrer. Você esperava mais criatividade dessa galera que está entrando, sem sendo dúvida. Eles... Sem dúvida, os claro. caras do mercado, os bambambãs, claro. Né? Eu esperava, no mínimo, um pouco mais de... Não é seriedade, né? Um pouco mais de inteligência, de capacidade. Porque, vamos botar até o exemplo do Renato, que eu costumo falar muito. Será que o BAP, quando ele demite um executivo da Sky, ele lembra de pagar os direitos do cara no dia seguinte? Ou ele também manda o cara ir para a justiça, manda o cara procurar os direitos dele? Será que o cara, quando é mandado embora, está numa viagem para Dubai e vai ficar sabendo 10 dias depois? Acho que fora... Todo mundo reclama do Renato. Eu tinha até uma visão um pouco diferente. Eu era mais moderado ao falar do Renato, mas, bem ou mal, ele é um profissional, sempre cumpriu o contrato dele e tudo foi feito pelas costas dele. Isso... Imagina na tua empresa, você sabendo que foi demitido lá na intranet da tua empresa, né? Beleza, com todo mundo sabendo antes. Todo mundo. Chegou o pessoal já se despedindo de meu você, funcionário, né? Meu funcionário está sabendo antes de mim que eu fui demitido. Entendeu? Aí eu vou no dia seguinte no RH, eu não tenho dinheiro, porque... Não, vamos fazer um acordo aí, vamos pagar o que eu estou te devendo aí em 100 vezes, sem juros. Beleza? Será que o BAP faz? Você acha falando agora um pouco da gestão, você acha que o Flamengo é comandado... Cada área tem o seu poder de decisão, ou você acha que o Flamengo é comandado por poucos? Você acha que o Eduardo Bandeira está conduzindo de uma maneira correta, ou você acha que as pessoas às vezes dizem isso, né? O Eduardo está ali só de figuração. Qual é a tua opinião em relação a isso? Você acha que uma área sofre ingerência externa da outra, ou poucos mandam? Eu acho que, na verdade, poucas áreas têm autonomia e que a decisão, hoje em dia, é tomada por 2 ou 3 e o Eduardo não está entre nenhum desses 3 aí, não. Na verdade, ele está ali só para... Ele é o Relações Públicas especial. Você poderia citar quem são esses 2 ou 3? Na tua opinião? Minha opinião é o Valinho, o BAP... Pode ter mais 1 ou 2 ali com alguma ingerência, mas como eu falei... O Godinho foi, né? Não, o Godinho então vão já ser saiu. 2. O Godinho já foi, então... Mas eu acho que as 2 cabeças mesmo são eles e pode ter alguma contribuição especial ali, mas eu não acho que o Eduardo tenha nenhuma influência, não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que exista alguma influência externa de alguém que não esteja com o nome citado dentro da diretoria do Flamengo? Como eu vejo muitas vezes comentários no Facebook, no Twitter, nomes de alguns funcionários do Flamengo? Não, mas eu também não tenho nunca procurei formar opinião a respeito disso, não. O que eu acho é que algumas decisões são baseadas em influências externas, como a questão dos Jogos de Brasília, que eu tanto apanhei aí por falar. Isso sem dúvida, mas aí não é uma questão de ex-funcionários, é uma questão de máquina pública contra
contra ou a favor, né, ou em sinergia com o Flamengo em detrimento do... Nem nas detrimento do contratações de jogadores você acha que tem alguma participação externa? Eu nada já disso? tive, eu já vi em outras gestões uma participação mais descarada desse tipo de influência. Nesse caso, eu acho que está bem menor hoje em dia. Eu vou ser mais direta na pergunta do Antônio. Não, vou até falar porque nós falamos desse assunto na semana passada. E você acredita que o Kleber Leite tem alguma influência no futebol do Flamengo? Tendo ele como nas grandes redes, o que dizem o Kleber Leite colocou o Pelaipe. Né? Foi uma decisão do Kleber Leite. O clube nunca se pronunciou a respeito disso, diz que não, mas né, o que as pessoas falam. Você acredita nisso? Você acredita que o Kleber tem alguma influência? Ele consegue ter esse tipo de influência? Ou você acha que o Pelaipe era a escolha da chapa, fazia parte do negócio e que ele tinha que estar lá? Você acha que ele é o cara do futebol? Não, sinceramente, eu não acredito nessa influência do Kleber, não. Mas eu também não acho que o Pelaipe era a escolha certa. Se eu fosse olhar o mercado, eu prefiro o Felipe Ximenes, do Curitiba. Mas eu acho que não foi uma decisão que passou pelo Kleber, não. Mas é o que eu te falei, né? Meu círculo não é lá dentro. E o Brunoro do Palmeiras? O Brunoro tem uma identificação muito grande com o próprio Palmeiras. Eu não sei se seria também uma grande escolha, não. Apesar de ser um cara muito tarimbado, né? Eu queria que você falasse... Opa, tá ligado aqui. Eu queria que você falasse de um termo que eu já vi você falando algumas vezes, sobre a ditadura azul. Eu costumo falar isso do círculo restrito ali que toma as decisões e que não consulta, não há uma consulta, mas pelo menos é o que eu vejo de fora. Há um conselho administrativo, há um conselho gestor, não tem nada disso. Tem 2 ou 3 que decidem que o sócio-torcedor que deveria ser tratado a pão de ló, ele simplesmente não é consultado se é interessante, se não é interessante alguma decisão específica, principalmente uma decisão que envolva o sócio-torcedor realmente. Por exemplo, onde o Flamengo vai jogar, até porque eu tenho uma teoria maluca a respeito disso, quanto vai ser o preço do ingresso. Não existe uma democracia hoje no Flamengo. Existem, como eu falei, 2 ou 3 que decidem e uns 20 ou 30 que batem palma e uns 40 milhões que sofrem as consequências. Então, fala da tua teoria e da questão do valor dos ingressos. Eu acho que é bacana você expor, que eu acho que você, além de ter uma opinião que é semelhante a muita gente que está assistindo a gente, você até pode esclarecer algum ponto que não tenha ficado transparente no teu texto, que foi um texto muito bacana, eu concordo com a tua opinião. Nós estávamos aqui falando antes do programa começar, que eu falei para você, cara, é tanta complicação da gratuidade que eu paguei 4 ingressos, paguei, né, o meu marido e dos meus 2 filhos, eu não fui nem trocar gratuidade, tamanha era a complexidade. E foi uma grana de ingresso, e eu acho que teria que ter tinha que ser de maneira mais acessível, né? Eu estou aguardando, ansiosa para ver como que o Fluminense vai tabelar o jogo de domingo para a torcida do Flamengo, porque a decisão do ingresso é dele. E eu quero ver como que vai ser o show dentro do Maracanã, porque eu acho que é possível fazer uma grande festa sem que o valor seja tão alto. Até porque eu ouvi isso conversando com um amigo tricolor, e eu falei para ele assim, nossa, ele falou, o que você achou do Maracanã? Eu disse, nossa, está muito elitizado. E ele falou, eu não tive essa impressão. No Vasco e Fluminense, você viu o povo lá dentro, porque os ingressos estavam infinitamente mais baratos. E eles encheram o Maracanã, fizeram uma festa bacana, e era o que eu esperava do Flamengo, era um Maracanã completamente lotado, nós não vimos isso, tinha espaços, né? Inclusive no Maracanã eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Calça de prega, cinto, camisa social dobradinha, assim... Mas assim, saiu do ferro. Mas assim, final de jogo tinha acabado de parecia que tinha acabado de sair do ferro de passar roupa. É verdade. E muito tablet. Eu nunca vi tanto tablet no Maracanã. O Maracanã agora é o lugar do tablet. De pilha, né? Pois é. Agora não. Agora é a galera filmando. Mas agora não pode mais ficar sem camisa. Essa minha teoria, eu falo que é teoria, gente. Eu falo que é teoria porque eu levei tanta porrada no texto porque era uma acusação. Eu acredito piamente
que a questão dos jogos em Brasília é relacionada à CND e ao acordo e ao parcelamento dos impostos. O parcelamento dos impostos foi realmente, o Flamengo, em contrapartida, foi imposto a jogar em Brasília. Todo mundo sabe que aquele estádio lá, que eu considero horrível, por sinal, não vai ter público, vai ser um elefante branco. E se o Corinthians já está tendo uma super ajuda lá para o Itaquerão, então que o Flamengo tenha uma super ajuda nos impostos com a bela contrapartida de jogar no elefante branco, para ninguém acusar o nossa amiga Dilma, nosso amigo Lula, de construir um elefante branco num lugar onde ninguém vê futebol. A consequência disso é justamente a brincadeira da torcida Café com Leite, que não conhece exatamente futebol, do jeito que a gente acompanha. E com isso o Flamengo acabou aumentando o preço dos ingressos, acabou punindo de novo nós, os torcedores de arquibancada, gente que não tem poder aquisitivo suficiente para pagar esse tipo de ingresso, sendo que existem diversas soluções que não puniriam tanto assim o torcedor em si. Mas, enfim, é meio complicado de falar isso aí. Com relação ao Marcelo Moreno, que se contundiu no último jogo, eu achei uma foto interessante hoje, na época que ele jogava no Grêmio, com a mesma expressão de dor, no banco de reservas, parecendo que estava chorando também. Exatamente, eu comparei uma foto com a outra. Não sei se você chegou a ver essas duas fotos lado a lado, mas será que ele já veio para o Flamengo com algum problema anterior na coxa, algum problema que não tinha sido tratado antes? Na verdade, eu brinquei comparando mais com o Chicão, né, agora que chegou, que o Flamengo se especializou em contratar quinto reserva dos times. O Flamengo contratou o Chicão, reserva do Corinthians, o Wallace, quinto reserva do Corinthians, e o Marcelo Moreno, quinto reserva do Grêmio. Se ele vem contundido, muito provavelmente por isso ele perdeu espaço lá, porque não é possível que o Marcelo Moreno seja reserva do reserva e o reserva seja o André Lima, que é muito pior que ele. Então eu acredito que o Flamengo contrata o que tem no mercado acima do preço justo, porque quer economizar. E o Marcelo Moreno não estava na melhor fase, como só jogou bem 2 ou 3 jogos e voltou ao lugar comum dele lá. Não tem jogado bem os últimos jogos. Pode ter vindo com contusão, sim. Pode ter vindo machucado. Pode ter vindo com alguma coisa. Porque eu achei muita coincidência a foto, né? Porque hoje eu quis postar exatamente no meu Facebook a foto dele informando que ele ficaria assim no estaleiro durante alguns dias, que foi a informação que eu recebi no meio da tarde. E na hora que eu fiz a pesquisa, a primeira foto que veio não foi dele com a camisa do Flamengo no banco de reserva, foi dele com a camisa do Grêmio no banco de reserva. Aí eu não tinha visto aquela foto ainda, né? Então me passou pela cabeça, de repente, essa hipótese de ter tido já algum problema anterior, porque eu não acompanhava o Marcelo Moreno antes, eu não sei como que era o futebol dele em relação a contusões, entendeu? Mas eu achei uma coincidência de cenário muito grande. Eu não sei se outras pessoas tiveram essa percepção ou pesquisaram fotos, eu não sei. É verdade. Pode ser. É uma hipótese a ser levantada, mas todas as contratações do Flamengo têm alguma coisa relacionada à má fase ou contusão recente. Refugo, né? O Flamengo se especializou em refugo. Ô Júlio, eu queria te falar um assunto que é sempre tocado, é sempre um tema em relação à comunicação do Flamengo. E muitas pessoas atribuíram, né, num período, há um tempo atrás, em relação ao sócio-torcedor, como era feita a comunicação. E aí a gente precisou entender como funcionava e nós separamos isso e ficou mais transparente para o torcedor, né? Nós achávamos que a comunicação estava errada e nós entendemos que aquela maneira de se comunicar, isso não era tratado pela comunicação, isso estava dentro do marketing do clube. Então eu queria assim, você acha que o Flamengo melhorou a comunicação do que era o ano passado, né? Nas épocas que a gente ficava sabendo notícias sempre pela imprensa, a gente nunca tinha um posicionamento oficial do clube, ou você acha que essa questão, porque eu sinto que agora em agosto, por exemplo, a partir de agosto, o relacionamento do Flamengo nas grandes redes, ele já se modificou. Ele já modificou, então assim, eu sinto que teve uma mudança agora, foi bem recente, eu sinto que já mudou um pouco, então eu não sei o que foi feito lá, mas assim, nós batemos muito nessa questão, porque eu também sentia
que estava muito ruim, estava muito deficitário. Mais leve agora. Agora está mais leve, está mais interativo, está mais informativo. Então, o que para você ainda falta assim, acertar na comunicação? Você acha que eles estão errando na mão? Poderia estar mais transparente? Porque a transparência era praticamente o topo da pirâmide em período de campanha, né? Não, a transparência. O que você acha que está faltando aí para você como torcedor? Porque o torcedor deixou de ser torcedor de arquibancada, né, Júlio? O cara se politizou e participa. Eu tenho certeza que o torcedor do Fluminense, do Botafogo, não sabe o nome de dirigente como a gente sabe. Né? Então, o rubro-negro hoje faz parte da vida de dentro do clube. Eu acho interessante até porque a gente consegue pressionar para aquilo que não esteja certo se modifique. Né? Então, a gente tem que continuar. Então, eu queria que você falasse da comunicação um pouco, o que você acha que está falhando? No começo dessa nova gestão, eu fiquei surpreso porque todas as contratações eram anunciadas no site, antes do Globo.com, era anunciado lá, o Globo.com pegava a informação lá. Você queria saber do Flamengo, entrava no site. Beleza, tinha lá. Isso foi mudando, até voltar ao buraco que sempre foi. Para eu descobrir onde o Flamengo ia jogar contra a Portuguesa, eu tive que entrar no site da CBF. Lá, já estavam lá as alterações que o Flamengo pediu a CBF e não comunicou ao torcedor. Sabe por quê? Porque para o Flamengo, tanto faz se o torcedor que vai encher o estádio é o carioca ou é o brasiliense. O que interessa é entrar dinheiro. Então, se o torcedor carioca vai para lá, pouco importa. Não é para ele aquele jogo. Então, comunico depois. Isso é o de menos. Tá beleza, ó. Vê lá na CBF, que é para a CBF que a gente tem que falar. E a questão da transparência, eu acho que até quando o Flamengo tenta ser transparente, ele tenta conduzir a uma opinião específica. Como a questão das planilhas aí, que informou para a gente que Brasília é lindo, maravilhoso e o lucro é maior. Só esqueceu de dizer que o Flamengo e Vasco foi dividida a renda e que não dá para ir, que não precisa ir de avião para o Maracanã. E aquela despesa não tá incluída na planilha lá. São só 3 borderôs de jogos planilhados lá para você ver que em Brasília dá lucro, Brasília é lindo. E o Maracanã é uma merda. E dá prejuízo porque o consórcio quer arrancar dinheiro da gente e o torcedor carioca, por causa disso, nunca mais vai ver o Flamengo. Isso aí. Você que acompanha praticamente todos os jogos no Brasil inteiro, você acha que, de repente, pode influir tecnicamente dentro do campo? O time jogando em Brasília, o time jogando em Belém, o time jogando em Manaus, ou o time jogando no Rio, principalmente numa má fase. O que você acha disso? Eu acho que nessa mediana que a gente vive aí, 8ª, 9ª, 10ª rodada, a influência é pequena. Mas quando o laço apertar, quando começar a sofrer pressão, porque eventualmente uma zona de rebaixamento numa fase mais avançada do campeonato, é óbvio que a torcida do Flamengo no Rio, não adianta falar que não adianta falar que empurra igual. A torcida do Flamengo do Rio é a torcida acostumada a carregar o Flamengo. É a torcida que faz a diferença mesmo, que é conhecida por resolver os jogos para o Flamengo. Com certeza no aspecto... A 12ª camisa. A 12ª camisa. O aspecto técnico não vai mudar lá ou aqui, mas o aspecto da vontade, da cobrança da torcida e a pressão em cima do adversário. Da pressão em cima do adversário, em cima do próprio jogador. Tem jogador que tem que ser cutucado, tem que ser forçado a jogar futebol. Parece que o salário não é suficiente. Parece que o cara tem que ser intimidado. Um cara que, eu respeito, não adianta, por mais que eu fale, eu respeito ele mais do que a maioria pelo histórico, que é o Léo Moura. Só que hoje ele é burocrático, é funcionário público. Ele há 3 anos ele faz basicamente aquilo. O Léo Moura ele pode até ser jogador do Flamengo. Bota ele pro meio, bota ele para entrar num segundo tempo, dá um parabéns para ele, encerrou o contrato, faz um jogo de despedida, beleza. Uma plaquinha, merece. O cara foi multicampeão com o Flamengo. Ele não participou uma temporada, ele está há muito tempo. Só que ele não pode mais ser titular numa lateral direita e muito menos ser capitão. Ele é o tipo do cara que deveria incendiar o Flamengo dentro de campo por ser capitão. Ele deveria ficar infeliz com a derrota, deveria ficar puto da vida quando o Flamengo perde. Mas não. Ele hoje vai para casa, vai dormir. O capitão do time é o Mano Menezes. Eu acho que ele está fazendo toda a diferença, ele está sendo a cabeça. Você gosta do Mano Menezes? Você acha que tá... Gosto, mas não vejo o dedo dele ainda em nada, não. Acho que ainda falta... Ainda tem que pegar um pouquinho mais de rodagem ali pra gente sentir o dedo dele mesmo. Na verdade, eu vejo algo assim. Hoje gritaram mais com o time. Hoje a gente vai correr. E hoje gritaram menos. A gente esqueceu que precisa correr. É o time que parece que precisa de um incentivo extra.
pagar em dia não precisa. A gente olha esse time de merda do Botafogo aí que o salário atrasado é líder, porque tem alguém, eu acredito que seja o Seedorf lá, gritando, vamos jogar, porra, vamos jogar. Tem que existir uma liderança. Tem que existir uma liderança. E o Léo Moura é um cara legal. Líder aí não é. Aliás, o time do Flamengo ele já vem sem liderança há muito tempo e isso faz com que você perca a pegada, né? O último grande líder do Flamengo para mim foi o Pet. Em 2009 Verdade, ele puxou o time, falou assim, eu sou o técnico. Não adianta. Se o Andrade fosse um grande técnico, ele estaria nos grandes times até hoje. Aqui dentro mando eu. Aqui dentro sou eu. Adriano, isso, aquilo e tal. Adriano pegou ali e vamos ser campeões, fomos campeões. O grande papel do Andrade, e eu não desprezo isso, foi agregar aquilo tudo ali e não atrapalhar. Porque nenhum técnico ele é fofo, ser campeão. Né? É fofo, boa expressão. É fofo. É como Seria bandeira, mais ou menos né? o papel do Zagallo na Copa de 70, né? Justamente. Ele falava um bocado, chegava no meio de campo, o pessoal, agora vai o seguinte, a gente vai fazer isso, o Pelé reunia o pessoal, né? A gente vai fazer isso, e esquece um pouquinho que o Zagallo falou. Exatamente. Ele era o carisma, aquele cara que ganhou tudo com o Flamengo, que tinha que ser respeitado, que não enchia o saco do jogador, que enchia um elenco a gente tinha um elenco que se enchesse o saco não jogava, né? Eu acho que a Bateria. Não, tá legal, tá legal. Tá ok? O teu tá fazendo um pouco. Tá baixo. Estamos sem áudio? Não, o seu áudio O meu tá legal. ok? O seu tá ok, o dele Tá ok? Dá uma força aí, PC. Tá ligado, tá aceso direto. tá aceso direto, então de repente é a bateria. Só um minutinho, galera. Vamos corrigir uma falha aqui, que o Júlio tá falando pra caramba, tá falando mais do que eu, tô perdendo o meu posto de falar muito. Né? Mas você é campeã, Marcinha. Marcelinha, você é campeã. Ninguém consegue barrar mas você. eu acho muito interessante, primeiro porque eu admiro vocês, Júlio, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Vocês foram matéria em 2009, né, no Globo Esporte, sobre acompanhar. Esses caras dormem. Eu já acompanhei um jogo, né, os Andarilhos de Curitiba. Então é muito bacana porque eles viram a madrugada e não são caras assim que o pessoal acha assim, porra, vai em tudo quanto é jogo, filhinho de papai, não faz nada da vida. E é o cara que sai lá do banco e é o senhor do tempo, porque eu não sei como que ele consegue a logística de chegar no aeroporto, de chegar no estádio. Você guarda o ticket? Eu guardo os ingressos, né? Os tickets de viagem eu acho... Não, mas o ingresso. O ingresso sim, as passagens... Todos eles? Todos, mas não tem um padrão não, assim, eu jogo no armário e depois eu enrolo tudo num... Nunca pensou em fazer um álbum? Não, acho que não tem álbum pro tamanho daquilo ali não, acho que vai faltar papel, vai faltar aquele quem tem uma grande ali, coleção de ingressos é o meu amigo Maurício Neves. Sabe quem é o Maurício Neves, o escritor lá do livro? Eu até mandei pra ele, já coloquei no correio o do jogo do Maracanã. Eu falei, foi o jogo que eu ingresso? Ele, claro! Tem um padrão nisso aí que eu só guardo ingresso de jogo que eu vou. Eu guardo ingresso do futebol americano, eu fui no Flamengo e Botafogo, vou no basquete. Eu ia te falar esse assunto. Que isso. O Júlio é um cara que frequenta também o futebol americano, que é um esporte que, porra, muito bacana, a galera admira, gosta muito do esporte, mas só assiste lá de fora, né? Na verdade, eu gosto mais de futebol americano do que do soccer. Assim, o grande sonho eu realizei, o Flamengo jogando futebol americano. Juntou as duas das coisas que eu mais admiro na vida. Eu fiquei, assim... E ganhar do Botafogo, né? Que, assim, é meio que uma obrigação, né? Ô, Júlio, eu queria te perguntar uma coisa, você fica à vontade se você não se sentir à vontade para responder. Essa questão da torcida organizada, eu sei que você não faz parte de torcida organizada, você assiste lá o jogo no teu espaço, você gosta de estar próximo à torcida organizada, mas você não é membro de torcida organizada. Você acha que essa condução que o Flamengo está tendo de vender, favorecendo, você não acha que o sócio torcedor acaba saindo no prejuízo e a gente está favorecendo parte da torcida? Eu me sinto em desvantagem, né? Eu quero ter um benefício também. Como que você vê isso? E você acha que é a melhor solução? Não, eu sou contra. E achei que a emenda saiu pior que o soneto quando falaram que... não, mas eu só vendo 100 ingressos como meia se tiver 100 sócios torcedores. Deixa eu ver se eu entendi. Não deu para entender direito. Se tiver 100 torcedores da raça rubro-negra, sócios torcedores, eles vão poder pegar os 100 ingressos deles e a raça vai ter mais 100?
ou os 100 vão substituir, vão ser impessoais. 100 torcedores da raça e a raça ganha 100 ingressos de forma impessoal. Vai estar lá escrito, ao invés de Júlio César, vai estar escrito Raça Rubro-Negra. Não acredito que isso vai acontecer, acredito que foi uma conversa, foi para corrigir uma falha gritante de comunicação, mas eu não duvido nem que já acontecesse antes, tá? Pelo que a gente ouve falar de líderes das torcidas organizadas em contato com os dirigentes, gente que já tem o telefone celular dos caras e tal, acredito que já acontecesse antes. Mas... O que é engraçado a falta de manifesto, né, contra a diretoria. Eu já vi o Márcio Braga ser xingado na segunda derrota, assim, e eu vejo... É verdade, eu vi não que eu discordasse. Bomba. Não que eu discordasse, mas... com a Patrícia aconteceu esse fenômeno que eu achava lindo, tipo, o Flamengo afundado na merda e a torcida batendo palma pra Patrícia, que pro Flamengo tem que bater palma mesmo, foda-se, é a camisa vermelha e preta. Aquilo ali é impessoal. Já falei, sempre falei, né, Marcela, que eu acho o jogador de futebol a pior raça que existe no mundo. O jogador de futebol tá ali por dinheiro, acabou, você que tem que se valorizar que você é torcedor, você é o patrimônio do clube, acabou. Mas você é incapaz de estar lá e vaiar o cara dentro de campo. De jeito nenhum, você tá sempre lá aplaudindo, afronta, né? Você... Aliás, uma das imposições desse apoiar acordo, isso, não pode reclamar. Isso. Não pode reclamar nada, né? Você não pode reclamar e fazer o sócio torcedor, você não pode reclamar e para ganhar meia entrada. Verdade. Não pode reclamar. Ontem eu localizei um texto meu do ano passado, do período de campanha, que era assim: vesti azul, minha sorte então mudou. Que era aquela música do Simonal, né? Uhum. E eu falava ao longo do texto, disse assim, que os caras tinham uma postura corporativa, tinham posições sociais, e que quando eu tive a oportunidade de conhecê-los, eu me senti entre torcedores, eu me senti uma igual entre iguais, que não existia arrogância, que não existia essa coisa de status. E, nossa, mudou, né? Nossa! Mudou. eu me equivoquei. Eu digo hoje aqui que eu me equivoquei. A minha opinião hoje é que eu não me sinto mais uma igual entre iguais. O que eu espero é que, assim como a gente se equivocou em muita coisa, na verdade, a gente coloca uma lupa para enxergar. A gente quer que o problema seja resolvido. A gente não quer matar a Chapa Azul. A gente não quer que volte o Delaí e volte a Patrícia. Não, a gente quer que eles resolvam os problemas que eles prometeram. Sim. E assim como a gente tem visto que a gente se equivocou, a gente espera que eles também percebam que se equivocaram. Entendeu? Muito bacana foi a opinião do Daniel, né, que é o @camaradad. O Daniel, ele disse assim: as pessoas têm receio de criticar porque elas apoiaram tão incondicionalmente que se você critica, você está assumindo o teu erro de ter apoiado. Pessoal, mas você tem que assumir. Isso é típico do ser humano, né? Não querer assumir os próprios erros. E se a gente continuar nessa... Mas aí, porque eu apoiei, eu tenho que perder o meu senso crítico? Eu não assinei papel em branco. Isso aí. Não assinei. Na verdade, eu nunca apoiei, mas eu acreditei também que a única solução seria isso. Até me sinto um pouquinho vilipendiado por causa disso. É como se eu esperasse muito muito de alguém que não está correspondendo. Vamos botar um exemplo clássico. Se o Tomás errar um passe e o Zico errar um passe, a gente vai ficar mais puto com o Zico. Porque ele faz muito melhor que aquilo. Exatamente. Entendeu? A Patrícia, por exemplo, a gente já sabia que era uma merda e qualquer merda que ela fizesse, a gente só ia ficar puto. O que está acontecendo hoje é algo do tipo, caramba, mas os caras não eram foda? Por que está acontecendo agora que eles não são mais foda? Sabe o que acontece, Júlio? A expectativa é a mãe da merda. Exato. E eu fiquei muito preocupado. Gostei, vamos anotar essa daí, vamos anotar. Eu fiquei muito preocupado, realmente. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Fiquei preocupado. Quando a Chapa Azul foi eleita, a primeira coisa que eu pensei, e se esses caras fizerem merda? Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar muito puto, não vou? Pois é, até agora eu vi muita merda e pouca coisa boa. Porque a questão é assim, nós somos muito questionados assim, mas, poxa, só temos 5 meses, só temos 6 meses, só temos 7 meses. 1/5 do mandato já foi. Não, mas na verdade, eu fico pensando assim, desde quando o Flamengo não ficava na zona de rebaixamento? E se fosse em outra gestão, como que as pessoas estariam se posicionando? Exato. Eu acho que tá tendo uma paciência muito grande, está tendo uma condescendência. Condescendência, né? É a palavra. O pessoal tá uma tolerância que não precisava ter. Você, por exemplo, nas redes sociais, se você se manifesta, se você faz uma crítica
por menor que ela Você é seja, soterrado. aparecem 5 mil pra te aparecem matar. Dizem lá que claques. você é viúva. a claque aparece que nem Patrícia Morim. Você foi prejudicado, Que nem você não barata tem em mais cemitério. ingresso. Não, diz logo que é viúvo da Patrícia Morim. É isso aí. né? E ainda é isso. Você prefere que a Patrícia volte? Você preferia Se o tempo da tivesse, Patrícia? a gente fazendo parte de um grupo anterior, que não tem nada a ver. Então falou assim, mas o marketing tá muito melhor. Porra, mas o marketing era uma merda. Nunca Nunca existiu. existiu. Mas vamos ver, Coisa vamos- melhor do que merda. Eu vou dar um exemplo de que, como eu acho que o marketing não tá muito melhor. Eu tava em Brasília agora domingo, aí me entra, faltando 10 minutos pro jogo, aquela bandeira enorme do Nação. Só que ao invés do tradicional, que são 4 pessoas, uma em cada pontinha, segurando, eles inventaram uns 500 balões que deve ter dado um trabalho do cacete para botar aqueles balões ali. Só que o balão subia. Só que, qual é o mais importante para aderir ao Nação? Deve ser o telefone, né? Não aparecia o número do telefone. Era sócio torcedor por causa de balãozinho. Exato. Puxando E principalmente a torcedor do ninguém. Atlético, porque tava virado pra torcedor do Atlético. Mas, de qualquer forma, de repente, São eles vão aderir, porque eles não sabem o que tá acontecendo. São Né? soluções mambengues. Acho que as pessoas. Falta planejamento, entendeu? Ou Falta competência, frequência. gente. Eu acho que falta competência. Competência no mercado não é Júlio, competência eu no acho futebol, que não. É falta diferente. frequência de estádio, como você tem, essa frequência de costume de ir a jogos e tudo. O que me parece que a diretoria atual, ela entende muito da parte financeira, administrativa, mas entende pouco de emoção, entende pouco de paixão. Entendeu? Eu li um texto esses dias, um jornalista do Globo.com, eu não lembro o nome do cara, só para ter uma ideia, o que assina Entre as Canetas lá. Eu achei fantástico o texto dele, até compartilhei lá, que ele fala que nunca viu uma torcida gritando que meu time é mais rico que o seu, ou exaltando o próprio patrimônio, que foi invertida, que a noção de para que serve um time de futebol foi invertida. Agora o time de futebol foi criado para dar lucro, não para dar título. Isso está errado, cara. Isso tá Exatamente. A parte financeira, eu percebo que está sendo bem conduzida, mas quando chega na emoção, que time de futebol é emoção pura. Nós perdemos completamente a razão quando nós estamos diante de uma televisão ou dentro de um estádio de futebol. Nós nos tornamos até um pouco assim animais. Entendeu? Primata, né? Selvagem. Isso, eu sou meio exatamente. selvagem mesmo. Até um dos pontos que eu apanhei a beça aí no texto foi que eu falei que eu não admito estar no meu setor no estádio e tá um carinha com a namoradinha com a camisa do Atlético Mineiro do meu lado. Ele tem o setor misto para fazer isso, ele tem o barzinho, ele tem o sofá de casa, ele Tem o outro lado da arquibancada. tem o da outro lado da cadeira, né? arquibancada que estava destinado à torcida do Atlético. Uma coisa foi Flamengo e Santos, que era aquela merda de evento FIFA, que só serve para te dar dor de cabeça. E outra coisa é um estádio separado, com um setor específico para a torcida do Atlético e um cara sentado do meu lado. Não adianta, sou da escola antiga. Para mim, setor do Flamengo é do Flamengo. Quer ver jogo com a camisa do seu time, vai lá para baixo. Até porque o dia que a raça descer e der porrada no cara, os monstros somos nós. Não só a raça, como a torcida do Flamengo toda. Então, o cara quer se sentir seguro, o cara quer meio que desafiar o status quo. E tá todo mundo batendo palma. Não, mas é porque é lá em Brasília. Sim, outra aqui torcida. eu acho que não rola. É outra torcida. Eu quero ver aqui no Maracanã Não colocar acontece. um torcedor de um outro time. Olha, eu não estou incentivando a violência, não. Eu estou constatando um fato. Eu quero ver o torcedor do Vasco, a camisa do Vasco, no meio da raça rubro-negra, entendeu? E torcer pro Vasco e ninguém fala nada. Eu fiquei mais abismado porque é Atlético Mineiro. Quem viaja sabe que não tem... São os dois lugares que a gente mais toma porrada, que a gente mais é ameaçado, que a gente mais é apedrejado. Era o falecido Parque Antártica e qualquer estádio que o Atlético Mineiro jogue. Pô, já tomei muita pedrada. A última vez, lá no Independência, eu subi pelo lado errado, sem camisa do Flamengo, que eu não sou maluco. Não sou maluco de... A camisa do Flamengo vai no bolso, na cintura, em qualquer lugar. Passei no meio da torcida do Atlético. Não era a galoucura, vamos dizer assim. Era a torcida do Atlético. E o Sorin estava com o meu ingresso dentro do estádio. Então, o pessoal... Aí eu ligando para ele, o cara não atendia e tal. Aí ele, eu tô descendo aqui. Quando eu me desloquei levemente pro lado que eu me enfiava rápido e entrava na torcida do Flamengo, nego tacou pedra, nego gritou, nego xingou, carioca, filho da puta, maldito, desgraçado. E eu quero ver botar aqui. É assim. E fora que outra coisa, boa parte das torcidas não é rivalidade, é xenofobia. Em Recife tem disso. Em Recife não interessa se você joga contra o Sport, contra o Santa Cruz ou contra o Náutico. Você é odiado porque você é carioca. Ou porque você é paraíba.
O cara lá fala que você é Paraíba. Desculpa aí se tem algum pernambucano, algum paraibano, mas, gente, o pernambucano não se considera um Paraíba. Beleza, tem todo o direito. Mas, cara, porque eles acham que todo torcedor do Flamengo que vai assistir o jogo em Pernambuco é um Paraíba, não interessa se veio do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Alagoas, da Paraíba. É um estrangeiro. O cara... Diria Leila Neiva. Pronto. É isso aí, entendeu? Aí você é maltratado, você é xingado mesmo. Ô Paraíba, ô Carioca, volta pra roça. Na Bahia é tabaréu. Na Bahia a expressão é tabaréu. Volta pra casa, tabaréu. Fui descobrir que tabaréu, na verdade, é o matuto do interior da Bahia. Pra mim era uma expressão novíssima. Lá em 2007, 2008, quando foi a primeira vez, eu descobri. E a gente tomou de 3-0, que a gente mais escutava, vai pra casa, ô tabaréu, levando 3 nas costas aí. Aqui no Rio eu ouvi o nordestino, bacana, o nordestino, né? caramba, eu vou ser massacrado agora. O nordestino é o povo mais preconceituoso em relação à localidade, assim, a gentílico. Ele é muito mais preconceituoso do que o carioca e do que o paulista, porque eles criam segregações entre si. O baiano do interior é inferior ao baiano da capital para eles, o pernambucano é superior aos outros nordestinos, e o cearense é melhor que o piauiense. Eu acho, Júlio, que isso é em função do tamanho do Brasil também, né? Nós temos uma dimensão assim, continental praticamente, então existe essa rivalidade não só de times, mas também de regiões. Isso. Né? A gente tem uma dimensão continental e hipocrisia também continental. Essa que é a verdade. Júlio, nós falamos um pouquinho no começo e eu queria saber se você ainda tem algo a acrescentar a respeito dos ingressos, que eu acho que é um assunto que a gente precisa desgastar. Eu acho que é um assunto que está em voga, é um assunto que as pessoas estão incomodadas, embora muitos apareçam partindo em defesa, né? A gente fala em ingresso, vem aquela galera partindo em defesa. Aí eu pergunto, essa galera que parte em defesa frequenta estádio? Não. Eu até, na verdade, eu perdi foi o rumo do que eu estava falando, porque eu tenho uma certa dislexia. Então, de vez em quando, eu esqueço do que eu estou falando, normal. Mas o Flamengo contextualizou muito o preço do ingresso, classificando... Ticket médio, essa desgraça. Depois que inventaram a merda do ticket médio, eu vou pedir um ticket médio na bilheteria agora. Você pode me dar um ticket médio, por favor? Porque não tem mais ingresso, tem só ticket médio. Mas, enfim, o Flamengo ele vinculou muito o preço do ingresso ao sócio-torcedor. Você só vai ter vantagem se você for sócio-torcedor, mas você só tem essa. Então o cara pensa 100 vezes antes de ser sócio-torcedor e não vai para o estádio porque ele não é sócio-torcedor e porque ele não vai pagar 100, 120, 150 ou o que é que seja cobrado. Aí o Flamengo joga no consórcio. Gente, o consórcio é pessoa jurídica voltada para o lucro. Quem tem que se preocupar com o torcedor é o Flamengo. Aí vai botar a culpa no governo. Houve erro sim. Quando eu tenho uma opinião de que quando o governo federal decidiu bancar essa festa, que é a Copa do Mundo aí, que o nosso dinheiro está indo pro buraco, ele deveria fazer como eu li muito tempo depois, como o governo alemão fez. Ele vai bancar o clube, vai bancar a obra do Allianz Arena, do Westfalenstadion, e vai, beleza. Só que a contrapartida do clube que ganha um estádio novinho é vender 40% dos ingressos a preços populares. Não interessa como, você ganhou um estádio, você vai administrar o seu estádio, se quiser passar por uma empresa terceirizada, beleza, mas eu não vou forçar a barra, não vou licitar, é seu, só que eu quero 40% dos ingressos a preço popular. Vai no estádio do Borussia, eu nunca fui, gostaria de ir, e vai lá ver a Muralha Amarela, ingresso a preço popular, 40% do estádio lá, é a coisa mais espetacular do mundo. Aqui a gente não vai ter isso porque o governo não pensou nisso antes. Aí não é o consórcio Maracanã que vai pensar, alguém tem que pensar. Tem que ser o Flamengo. Você acredita que se o apelo do sócio-torcedor fosse, por exemplo, a construção de um estádio na Gávea, um estádio para 25 mil pessoas, 20 mil pessoas... Para não pagar Maracanã por qualquer merda. Sim. Teria uma maior adesão. Se houvessem mais ações, mais benefícios, por exemplo, dão 10% de desconto na Espaço Rubro-Negro. Pô, sério, eu compro todas as camisas do Flamengo quando sai, eu vou ter um desconto de R$200 no ano.
É muito pouco. Dá uma camisa pro cara, manda um brinde pra terminar 6 meses. Pô, parabéns, cara. Toma essa camisa de treino aí. Toma essa camisa autografada aí. Tem gente que gosta, eu cago. Eu não tô nem aí se a camisa tá autografada. Na verdade, eu não quero que manche minha camisa. Eu não quero que manche a camisa com a assinatura de um cara que dificilmente tá honrando a camisa. Eu preferia a minha assinatura. Eu preferia a autografada do jogador, porque eu sou muito mais importante que ele. Mas eu acho. É verdade. Eu sou dono. Hoje o jogador vai consumidor. entrar em campo com a assinatura do Júlio, Não, que frequenta consumidor todos não, os Antônio. jogos. Eu não sou consumidor, não, eu sou dono. Não, tudo bem, mas você Eu sou quando dono paga, do Flamengo. Então, a gente mas é dono. Então, paga como consumidor. Exato. Você tá consumindo o Flamengo. Entendeu? Manda lá a camisa, um brindezinho. Depois de 6 meses pagou. Pô, que legal, cara. Adidas, manda a camisa do cara lá. Qual autógrafo que você quer? Do Léo Moura, craque? Manda lá. Do mito Rafinha. Pois eu manda vou. lá pra Vai Brasília. ter torcedor que vai pedir autografada pelo BAP. Um autógrafo do BAP? Valim lá, com a carequinha do Valim ainda Pois lá, eu vou bonita. contar pra vocês uma situação. As minhas camisas, a maioria delas, elas não têm numeração e nem nome de jogador e propaganda, o mais lisa possível. Eu odeio. Eu fiquei muito feliz. Uma das poucas coisas que eu fiquei feliz com a Adidas foi a incompetência dela de não colocar o caixa na camisa. Primeiro que eu sou funcionário do rival. Ou seja, eu não conseguiria sair do trabalho correndo para o aeroporto, que é o que eu faço, com a camisa do Flamengo já no corpo. E assim, quem sabe sabe que eu saio 5h30 do trabalho correndo, corro para o aeroporto, pego um voo às 7, chego lá às 8, pego um táxi, pego o trânsito, chego faltando 5 minutos com alguém querendo me matar, com o ingresso na mão, como eu já fiz muita gente chegar atrasada em estágio. E segundo, por exemplo, minhas camisas, elas têm o número de ano, a idade do Flamochila, no caso agora 4, e o Flamochila embaixo. Nome de jogador é o cacete, ele vai e volta. O dia que o Adriano botar a camisa do Vasco, o nego vai reclamar beça. O cara é profissional. Quer dizer, profissional não. O Adriano é jogador em atividade. Mas é um cara que eu respeito, tá? Por sinal. Mas o cara que a gente tá batendo palma hoje, amanhã tá vestindo a camisa do rival e tá tendo que falar que é bonito. O cara ganha dinheiro pra isso. O cara tem que botar comidinha em casa, não tem? A gente também tem. Imagina quem pegou a camisa do Ronaldinho. E do Bruno? Aquela campanha maravilhosa da Isso, Olímpicos. Bruno. Que todas as camisas tinham o Bruno e a assinatura dele. Imagina. E agora? Quando saiu aquilo ali, eu falei assim, vai dar merda. Acho que esse cara vai pro rival, vai xingar o Flamengo. Eu não pensei que ele ia matar a namorada. Né? Ou seja, eu pensei bem leve. A merda Foi que bem deu razoável, bem maior. né? Foi bem maior, mas ninguém imaginaria. Mas há quem tenha saudade dele mesmo assim, hein? Embaixo da trave ali, sim. Até porque eu sempre considerei o Felipe de mediano, de regular para fraco. Sempre achei que o Felipe deveria seguir o mesmo destino do Wagner Love, se é a contenção de custos. Acho que o PV é melhor que ele. E você acredita, você torce para que tudo dê certo esse ano, mas o que você acredita para o futebol do Flamengo esse ano? Não, esse ano a gente vai seguir uma via crucis, como a gente costuma brincar, falando assim, que esse ano promete. Esse ano a gente vai ter muita emoção, esse ano a gente vai ter muito sofrimento, esse ano a gente vai ter muita falação no Twitter, muita gente xingando todo mundo, mas eu já esperava. O que eu esperava era um pouquinho mais de preparação para um ano que para um 2014 muito bom. O que eu não tenho mais acreditado, mas eu sempre acreditei que a gente ia sofrer muito esse ano. Sempre acreditei. E já esperava, e raramente eu não esperava título esse ano, nem cobrei. Essa que é a verdade. Existe um sofrimento maior, eu acredito que para a torcida, que é uma pessoa ter uma opinião e o outro ficar rebatendo. Então, praticamente existe um duelo de quem é mais rubro-negro, se tem mais camisa, se vai mais a jogo, se acredita ou não no que está acontecendo. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter a sua opinião. Entendeu? Não é porque está torcendo contra, não tem nada a ver, mas de repente você não está satisfeito e está expressando ali a sua opinião, entendeu? Eu só acho que cada um, isso eu sou meio radical, eu só acho que cada um tem que mexer no quinhão que lhe compete. Se o torcedor é de sofá, se o torcedor está lá vendo no pay-per-view dele, ele não pode falar do que acontece dentro do estádio. Porque a torcida porque a torcida reclamou, porque a torcida vaiou. Mas se o torcedor não tiver condição financeira, como boa parte da torcida do Flamengo? Antônio, na boa, mas quem tagarela tem. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes o cara tem muito mais do que quem vai. Tudo bem, eu admito que há um grande público, uma grande parcela que realmente não está com grana para isso. Mas se o ingresso cair para R$1, ele também não vai.
Não, mas eu digo em função dos jogos não serem no Rio. Ah, sim, mas isso é o que está acontecendo esse ano, mas eu falo historicamente. Não, mas esse ano especificamente Esse ano a é o torcida fim. está afastada. Sim, esse ano a torcida está afastada por motivos Por justos. mais que esteja dando recorde nesses estádios aí, é porque é novidade. Sim, sim. Daqui a pouco essa novidade vai passar. Eu chamo isso aí de efeito novidade. O Flamengo tem um efeito novidade. E daqui a pouco acaba. Já está diminuindo, acho que o Flamengo Portuguesa já vai ter um público bem pequeno e talvez vá daí para pior. Mas é o que eu falei. Eu acho que boa parte do pessoal que, às vezes quando eu tô meio puta, eu falo cacareja, né? Mas muito do pessoal que fala muito no Twitter aí reclamando é pessoal que tem grana, tem condição, tem tempo, mas troca o Flamengo por um cinema, mas não comenta do filme depois. Comenta do jogo do Flamengo que não viu. Sobre a informação do consórcio Maracanã ter fechado com o Botafogo. Eles têm que fazer alguma coisa, né? Porque o Flamengo, com essa briga aí, é possível que eles não tenham o Flamengo. E nem nós tenhamos o Flamengo, né? Mas eles fecharam do mesmo jeito que o Fluminense, né? Até porque não tem como uma torcida que não bota 10 mil no estádio fecha um contrato como o Flamengo fechou, né? O problema é que o Flamengo também espera, né? Ainda não rompeu nada, que a torcida invadisse o Maracanã. E com esse preço acho que não vai acontecer. A gente vai acabar tendo um contrato pior do que o Fluminense e o Botafogo assinaram pelo preço, né? Pelo preço absurdo que está sendo cobrado. A tua perspectiva, então, daqui para frente é que o Flamengo não vai estar aqui no Rio, vai comandar fora a maioria dos jogos. Com o consórcio Maracanã mantendo a administração do estádio, não. Acho que o segundo turno vai ter uma pingadinha de uns 5 ou 6 jogos. Pode ser que aconteça um milagre de mandar em algum lugar diferente de Brasília, mas eu acho que esse ano vai ser Brasília preponderantemente até o final. Vem cá, você tá animado com a possível vinda do Roger Guerreiro? Roger Guerreiro vai vir? Não, tá, que ele se ofereceu. O sexto lateral esquerdo do time. Eu acho que ele vai ficar bom. Dá pra fazer aqui um time de laterais esquerdos. Se ofereceu pelo Twitter. Se ofereceu? Se ofereceu. É porque tá ruim lá na Grécia, né? A vida tá difícil na Grécia, cara. É verdade. Tá difícil pra todo mundo. Acho que tinha que vir o Valdívia também, né? Então, que a vida tá difícil no Palmeiras, né? Hoje o papo no meio da tarde era exatamente o Valdívia. Depois foi desmentido, né? Não, mas parece que alguém do Flamengo disse Realmente. que é muita areia pro caminhão. Eu escutei o caminhão isso. Tá pequeno, né? O caminhão tá pequeno, então, né? Eu não sei quem falou, Olha, mas quem falou isso não deveria você ter sabe que falado. eu acho que ninguém areia demais pro Eu acho que o caminhão. caminhão do Flamengo tá sendo considerado muito pequeno, Júlio, então, né? Porque o Valdívia é bem pouquinho areia. Alguns minutos depois que saiu a possível contratação do Valdívia, eu vi um seguinte comentário: agora nós seremos não só campeões brasileiros, como nós vamos ser campeões mundiais ano que vem. Eu falei isso do André Santos, mas assim, a ironia é a alma do negócio, né? Quando o Flamengo contratou o terceiro lateral esquerdo, sendo que tem um na base ainda, assim, agora tá resolvido, pô, é hepta. Não preciso nem mais ir pro jogo, é hepta. O Valdívia, na verdade, ia ser um grande negócio para todo mundo, menos pro Flamengo. O Valdívia ia se livrar da mancha verde, que odeia ele. O Palmeiras ia se livrar de um jogador que só joga jogo sim, jogo não. E o Flamengo ia pegar mais um camisa 10. Será que ia mandar embora o Carlos Eduardo ou ia botar os dois juntos com a mesma camisa? Porque os dois juntos não tá dando um, né? O Carlos Eduardo, não é nada. Ontem eu falei que a trave tem sido mais importante pro Flamengo. Sim, fundamental. A trave tem ajudado muito. Tu vê como ela contribuiu naquele chute do Nixon? Pois é. O Carlos Eduardo não contribuiu desse jeito. Agora tem um outro nome rondando aí, que o Vasco está tentando pegar também. Dátulo. O Dátulo foi cogitado no Flamengo, eu acho um bom volante. Vai botar ele aonde? Tem 15 volantes no Flamengo. Bom, não sei. Porque o Flamengo tem na verdade, os dois únicos jogadores titulares do Flamengo que merecem vestir a camisa do Flamengo na atual conjuntura, por conta do esforço, por conta da entrega, são os volantes, o Cáceres e o Elias. O Cáceres sabe exatamente a limitação que ele tem, é um jogador limitado que corre pro time. O Elias está até acima do que eu esperava. Eu ia te perguntar isso sobre o Elias. Muito acima do que eu esperava. Essa expectativa aí que o Elias está gerando, você acha que o cara tem potencial para virar aí o craque? Não, o craque não, mas ele vai ser um ídolo pela entrega. A gente sempre gostou mais do cara que se entrega do que o cara que bota a bola que o cara que faz a jogada genial, né? Fora o Zico e o Júnior, que eram gênios, a gente sempre gostou mais do cara que dá carrinho. Bate palma pro Paulinho, porra. Bate palma pro Jorginho. É só o cara dar um carrinho que a gente fica feliz. O Elias tem muito disso e tem qualidade, né? Acho que ele tem tudo pra ser. Pra mim é o Willian melhorado. Ele vem muito bem. Eu também tô gostando muito de assistir o jogo com ele. Tem outra pegada. Ele fica bem solto, ele consegue ter um apoio, ele fica solto e consegue jogar.
faz o gol. Talvez tenha sido o grande legado até agora. Legado, o cara não foi embora, então não é legado ainda, né? Mas a grande mudança do Mano é justamente o posicionamento do Elias. Ele colocou o Luiz Antônio, que pra mim é uma baba, mas só que tá fazendo o papelzinho dele. Mais recuado e soltou o Elias. O Elias está fazendo o que o Carlos Eduardo, o Adrian, o Valdívia, quando viu, o Roger Guerreiro e todos os outros não vão fazer. E você aposta no Chicão ali atrás com quem? Que o Chicão é um cara que faz gol, né? O Chicão. Fez alguns, né, no Corinthians. Fez gol feio, inclusive gols decisivos. Isso. Mas há 25 anos atrás, né? Assim, eu não sei o que vai ser o Chicão agora. O Chicão é reserva do Paulo André. Isso não é um bom indício. Não sei como é que vai ser, não. Sinceramente, eu guardo minhas reservas. A gente tem o novo quinto reserva chegando aí. Vai brigar a vaga. Eu já tive um quinto reserva campeão brasileiro, que foi o Álvaro. Vamos esperar. Mas eu acho que ele vai vir para ser titular. Vai. Não, quinto reserva no Corinthians, que eu falo. Ele era o quinto reserva no Corinthians. Agora ele vai ganhar a posição do quinto reserva anterior do Corinthians, que ele vai ganhar a posição do Wallace. Que no Corinthians era quinto reserva. Perdeu a vaga pro Gil, pro Chicão mesmo, pros outros e tal. Aí veio pro Flamengo de refugo, como vários, né? É o momento, né? Então, assim, vamos partir para as considerações finais, né? Eu queria... Já, tava tão feliz. Pois é, tão bom, né? Acho que a gente tem tanto assunto para falar. Eu gosto muito quando você conta as suas histórias de estádio, porque você é um cara que pode falar. Eu acho um trabalho sensacional que você fazia no Flamochila, não sei se está atualizado, se não está, que é o relatório de estádio. Gente, não, tá nada. Cara, é sensacional. É flamochila.com.br. Não acessem, por favor, tá tudo desatualizado lá. Mas é muito bom, porque vale a pena você ler os textos antigos. Aquele relatório, Júlio, volte a fazer o relatório, deixa aqui. Gente, fala pro Júlio, bota lá, gente. Júlio, volta a escrever. Porque, cria, né? Bota aí. Cria aí, PC. Porque é muito bacana, Júlio, você saber, pelo torcedor, qual é a condição do estádio. Como que é a segurança, como que é o acesso, como que é o clima, como é chegar, como é sair desse estádio. E nada melhor do que a visão do cara que frequenta, do cara que tá lá, né? Que conhece. É uma alegria que eu tenho com essas viagens e tal. Nunca foi proposital, nunca quis influenciar. Na verdade, eu comecei a ir e acabei fondo mesmo. Assim. Todo mundo... É a influência que a gente acabou exercendo. O pessoal, entra no Facebook e fala assim, tu vai pro jogo? Eu vou, né? Posso ir contigo? E a gente vai arrebanhando mais gente, vai entrando torcedores diferentes nessa sandice, que não é fácil, né? Na verdade, é coisa de maluco fazer o que a gente faz. A gente dorme em chão de aeroporto, a gente chega faltando 5 minutos pro jogo, a gente sai correndo do Parque Antártico para não tomar porrada. Vai para a torcida do adversário. Vai para a torcida do adversário 2 vezes. Flamengo e Figueirense, Flamengo e Santos. Já aconteceu. Já sentei do lado do sócio e falei assim, por que o outro sócio não tá aí? Você tá com o ingresso dele? Tô assim. Eu não sei o sotaque do catarinense. Eu vou fazer uma última pergunta para você, que desde que eu soube da existência da Flamochila, eu fico imaginando o seguinte, você obviamente tem família, né? Tenho. Então, como que é dentro de casa a sua ausência constante para acompanhar o Flamengo? Olha, eu sou separado, né? Eu tenho a namorada. Eu tenho a namorada que por enquanto ela tá aturando, assim, não sei até quando. Ela viaja comigo eventualmente, quando as viagens são interessantes. Ela é flamenguista, mas ela gosta muito do basquete. Se eu falar pra gente ir pra Uberlândia ver um jogo de basquete, ela vai amarradona. Se eu falar pra gente ir pra Recife pegar sol na cabeça, ela não vai não. Mas assim, ela leva na boa. Minha filha, tadinha, né? Leva na boa, mas eu dou meu jeito lá, porque tem 8 anos, né? Mas a gente dá um jeito, sempre foi. Acho que uma das coisas boas que eu faço na vida é ser pai. Seus colegas também que vão contigo, eles também são casados? Não, incrível, né? Assim, coincidência, nenhum deles. Como, gente? Nenhum deles, é uma coincidência. Eu nunca tinha pensado nisso. Será que tem a ver? E assim, tem um, né, que o pessoal conhece aqui, que é o Sorin, que leva o filho, né? O filho já tem 13 anos, mas já vai... Não, 16. 16 já, né? 16, o Sorinzinho tá ficando velho. O Sorinzinho vai com a gente já há bastante tempo. O Sorin, do ano passado pra cá, decidiu que ele não vai em nenhum jogo que ele não consiga levar o Sorinzinho, desde que não seja por livre e espontânea vontade do Sorinzinho. Então o Sorinzinho não viaja quando ele não quer. E se não dá pra pagar a passagem dos dois, o Sorin não vai. Acho legal pra cacete isso. Não, é fantástico. Sensacional, é muito legal. Na verdade, o Sorin, eu tenho 2 ídolos no Flamengo, e nenhum deles é o Zico nem o Júnior. É o Sorin e o Moraes. Porque são os caras que fazem o que eu faço há muito mais tempo. Assim, são os caras que se entregam ao Flamengo da forma como ele merece.
há muito tempo. Então, esse pessoal aí nunca casa. Essa é a parte boa. Muito bom. Júlio, eu quero te agradecer por você ter participado aqui do Papo de Valeu, Rubro o prazer Negro. foi meu. Fica aqui o nosso apelo para que você volte a fazer o relatório dos estádios, que é um material sensacional. É um material que o clube deveria fornecer, inclusive. Vocês mandavam muito bem no site do Flamengo. Era um trabalho muito bacana. O do Sorin, graças a Deus que vocês estão agora lá no falandodeflamengo.com. Eu acho incrível, né? Os caras que escreviam no site do Flamengo estão lá hoje com a gente. É uma honra escrever com vocês. Eu adoro. Sou mega fã. Cada vez que vocês mandam um texto, eu achei assim, não, esse foi o melhor texto que ele escreveu. Aí o cara manda um texto novo e se supera. E é muito legal isso, porque eu fico na expectativa de receber o texto de vocês. E obrigada. Eu quero que você saiba que as portas estão abertas. Apesar de você ser totalmente altruísta, Flamengo, ver que um torcedor como você está incomodado é porque alguma coisa está errada. Com certeza. Né? Um torcedor que eu nunca vi se manifestar em diversas gestões amadoras, e você está incomodado porque a gente esperou que o Flamengo, que era um divisor de águas, e que o Flamengo ia chegar num novo momento de aproximação, de dar a mão para a torcida, e a torcida está meio que, né, nadando, o navio está indo e a gente está nadando atrás, né? Está lá descascando batata no porão. Ainda. Desde 1980. Então, te agradecer, muito obrigada. PC, mais alguma consideração? Não, tá ótimo. Foi tudo muito bom. Muito legal. Gostei muito. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. Foi uma delícia. Eu quero agradecer a Então todo tá mundo que ótimo. assistiu a gente. Valeu, gente. Quero mandar um beijo para todo mundo que participou aqui pelo Tem que ter chat. coraçãozinho. Todo mundo tá pedindo Coraçãozinho, é verdade. Tem que fazer o coraçãozinho. Essa é nova. Muito obrigada. Já estouramos nosso tempo, tá ok? Temos mais 2 minutinhos aqui, mas as pedidas finais mesmo. Mandar um beijo pra todo mundo que participou. Eu vou pedir pro pessoal parar de bater palma pro Sorinho falando de Flamengo, parar de me dar porrada, pô, gente. Não relaxa, só fala que tá legal. Que o Sorinho é fofo. O Sorinho amanhã vai ter letra do Sorinho. Só uma coisa. O time dos azuis vai entrevistar os outros, vai jogar contra os azuis. Como que é isso? Eu ia falar isso, nós não falamos do jogo aí da Copa do Brasil. Qual a tua expectativa? O Flamengo vai para a Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro? Sério? Eu não queria o Nacional não, porque ia ser ruim de eu ir. Mas a única expectativa boa que eu tenho é que vai ser fácil de eu ir trabalhar, depois ir pro jogo, voltar, dormir no aeroporto. Provavelmente o Moreno não vai jogar. Sim, mas é o que eu te falei desde o começo. Eu não tô achando o Moreno um divisor de águas no ataque do Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo tem chance de passar. O Flamengo tem chance de passar. Não tem nenhum timaço aí no Brasil, não. Mas o Vasco deu um pouquinho mais de sorte. É verdade, sempre bom. Mas é o Vasco, né? Tem boas chances de perder pro Nacional. Obrigada, Júlio. Volte Valeu, sempre. Marcelinho. As portas estão abertas e que bom que você está lá no site com a gente. Obrigada. Que bom. Antônio, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, PC. Boa noite, Júlio. Gostaria de agradecer a todos que participaram, tanto pelo streamer da Rádio MyWay, como pela TV MyWay. E espero contar com a presença de todos para a semana que vem assistirem mais um Papo de Rubro Negro, e que todos continuem ligados, porque agora vai começar o MyWay Esporte Clube no outro estúdio nosso. Não saiam daí, continuem ligados. Um abraço e até a próxima semana para vocês. Falta na entrada da área, adivinha quem vai bater?